Vocês pretendem fazer mais ou menos quanto tempo? A gente não sabe. Não, eu queria assim, Pera! se passar de 25 minutos tem que cortar. Não vai dar tempo. E aí, pessoal, a paz do Senhor, vocês estão felizes? Bom, no nosso devocional de hoje, nós iremos fazer um capitular. É capitular, não sei se nós iremos recapitular. No devocional de hoje, No devocional de hoje, nós iremos recapitular os temas que já falamos, que foi oração, como fluímos em Deus, confiança, e hoje nós iremos falar de outros 3 temas, que é constância, propósito e relacionamento. E iremos falar sobre 2 personagens que englobam todos esses temas, e a Carol vai falar um pouco sobre José. Então, gente, tudo bem? Paz do Senhor. Hoje quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre José. A gente sabe que José vivia numa família um pouco grande, onde ele tinha vários irmãos. E José estava tendo bastante sonhos que Deus tinha dado para ele a respeito do seu propósito, do seu futuro. E na história lá, a gente vê que os seus irmãos tinham muita inveja de quem José era. E quando José contava os seus sonhos, ninguém acreditava, falava, até parece que isso vai acontecer. Logo ele, o mais novo, eles até meio que zoavam, né, quem era o protegido, porque o pai dava presentes para José e não dava pro restante dos irmãos. E eles começaram a conspirar contra José, venderam ele. E ele foi para um lugar incerto que nem ele mais sabia onde ele estava indo. Mas ele mal esperava que tudo que estava acontecendo era com a permissão de Deus para que algo acontecesse através da vida dele. Tudo aquilo tinha um propósito. E a gente vê que José é vendido, José é levado para o Egito. E lá onde ele estava, o Senhor começou a usar ele para que ele entre... E quando José chega no Egito, Deus usa ele para interpretar sonhos. E a gente vê lá no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 5, que ele fala assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Foi através da vida de José que tudo começou a mudar. E além disso, quando a gente vai analisar toda a história de José, a gente vê como a transformação dele afetou os seus irmãos. Lá no final a gente vê que Rúben teve uma mudança de caráter, o seu outro irmão de José também teve uma mudança total de caráter, e Deus começou a mudar a história deles. E isso só aconteceu porque José tinha um relacionamento com Deus, que era através da oração, era através de conversas realmente. Através da vida de José, a gente viu uma constância, um relacionamento, e foi a partir dele que Deus começou a fluir através de outras vidas, a mudar toda aquela história que eles nem esperavam que fosse acontecer, porque José era constante na palavra, José sabia quem ele era em Deus. Realmente, né? A paz do Senhor, gente, tudo bem? Falei só agora. A gente pode ver em José que ele estava em uma terra estranha, aquela não era a casa dele, não era o lugar onde ele estava acostumado a estar, mas que ele pôde fluir em Deus, fluir no Espírito, independente do local ou das pessoas que o cercavam. Ele era o que ele era, porque ele sabia o Deus em que ele cria, né? Exatamente, e legal ver que a confiança que José tinha, né, no Deus que ele tinha, que ele sabia que até a época, né, que ele foi pra prisão e tudo mais, ele teve momentos, como nós temos também, de ficar triste, de chorar e tudo mais, mas ele vai e ele sabe, porque ele tem a confiança em Deus, ele sabia que Deus tinha alguma coisa pra fazer através dele, né? Ele sabia que ele tinha sido chamado, escolhido para aquilo. Uhum. Quando nós somos chamados para algo realmente, chamados por Deus, a gente tem que depositar essa confiança no Senhor, né? Propósito, né? Sim, ele tinha um propósito e ele estava firme naquele propósito, independente do que acontecesse, Deus era com ele. Nos dias ruins, nos dias bons, É. ele sabia que ele passaria por tribulações, Sim. mas ele sabia que em todo aquele tempo Deus estaria com ele e não deixaria ele. Ele não tinha medo do que poderia acontecer, as consequências, porque ele saberia que nada aconteceria sem a permissão de Deus. Exato. Ele sabia que aquilo aconteceria para que lá na frente chegasse a um determinado lugar, que a gente vê que ele chegou realmente. E foi tipo, uau, foi uma das histórias que a gente lê e fala, cara, como Primeiro assim? plot twist da Bíblia, a gente nunca esquece. Verdade. Bem isso. E
Além de José, temos um personagem também muito especial, que é Daniel. E a Yasmin vai falar um pouco sobre ele aqui agora. Então, gente, a gente pode perceber como Daniel era alguém que fluía em Deus, fluía no Espírito Santo de Deus, independente da situação e do lugar onde ele estava. E desde o começo da sua vida, né, na sua adolescência, quando ele foi levado como escravo, ele e mais 2 jovens... Alguém tá faltando da EBD. Na EBD. Ele e mais 3 jovens, ele passou por diversidades, por diversas coisas, e mesmo assim, ele permaneceu reto aos olhos do Senhor, resolveu não se contaminar com o manjar do rei. Muitas vezes ele foi até contrariado, olhavam para ele e falavam: nossa, mas como que você vai fazer isso? Qual vai ser o resultado disso? Não vai dar certo. Mas ele tinha confiança em Deus, convicção no propósito que Deus tinha colocado na mão dele. E algo muito interessante já na vida mais adulta dele, quando o rei Dário já governava ali, e esse rei Dário, ele dividiu o reino em 120 províncias, e ele iria designar governantes para cada uma dessas províncias. Mas, para cada um desses governantes, teria alguém acima deles, que seriam 3. E Daniel era um desses, porque ele se destacava onde ele estava. Nós, como cristãos, Deus já nos dá esse diferencial. Nosso rosto brilha, nós temos a diferença que é Deus na nossa vida. E ali Daniel se destacava por ter conhecimento, e ninguém se comparava à inteligência, ao raciocínio de Daniel. E como temos Cristo na nossa vida, o inimigo se levanta de várias formas, usando de várias táticas e várias pessoas para tentar colocar para baixo e nos deixar incertos, confusos quanto ao nosso chamado, ao nosso propósito. E aqui em Daniel 6, no versículo 4, que diz assim: aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. E os inimigos de Daniel, vendo que ele era, entre aspas, né, bem entre aspas, perfeito, tentaram arrumar algum jeito de acusá-lo, não encontraram, mas a única coisa que, entre aspas, afetaria Daniel era mexer com o Deus dele, mexer com o Senhor Deus. E ali eles convenceram o rei Dário de assinar um decreto de que, num período de tempo, ninguém poderia realizar orações ou pedidos a outro Deus ou a outra pessoa, a não ser o rei. E naquele instante, Daniel, quando ele ficou sabendo, ele voltou para casa dele e começou a chorar pelos cantos. Começou a fofocar pros outros. Postou no Twitter quanto ele estava chateado, hashtag chateado. Não, foi fazer o quê? Justamente aquilo que o decreto condenava. Ele foi orar ao Senhor. E ele poderia orar no secreto, ali no quarto dele, tudo quietinho. Ai, ninguém vai me descobrir, não. O quarto, o aposento em que ele estava, tinha uma janela que dava bem na direção de Jerusalém. O que Daniel fez? Abriu a janela, foi lá, se ajoelhou e orou ao Deus dos céus. Ele não se importou se outras pessoas o veriam, ele não se preocupou com as consequências, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia poderia não deixá-lo sofrer as consequências, que era a cova de leões, e poderia também salvá-lo se ele estivesse dentro da cova dos leões. E deixando bem claro que a desobediência de Daniel ao mandamento, ao decreto do rei, foi porque ele sabia que Deus estava ali com ele, mas ele sofreu sim as consequências, ele foi lançado na cova dos leões, mas o Deus que ele servia é o Deus que nos livra do inimigo, nos livra do ataque do inimigo, mas, né, gente, nada de ficar desobedecendo todo mundo. Ontem foi engraçado que a gente até aprendeu alguns pontos, né, que eu vou até compartilhar. Foi que eles buscavam na vida deles revelar Jesus para as pessoas. Através da vida deles, as pessoas sabiam que eles tinham Jesus com eles. E, tipo, seja grande ou pequeno o plano que Deus tinha para a vida deles, eles se submetiam a passar por aquilo mesmo sabendo que eles teriam as consequências. E outra coisa que eles faziam é que eles queriam transformar a realidade com aquilo que eles carregavam, que era a presença de Deus,
que Deus realmente estava com Enis. E se Enis não tivesse nenhuma atitude, nada aconteceria. Mas foi através da vida de Enis que Deus usou Enis como um instrumento. E outra coisa engraçada foi que Deus não esperou eles ficarem mais velhos, idosos, ou tipo, pessoas muito sábias para eles poderem fazer algo. Deus usou eles jovens, porque Deus sabia que eles obedeceriam, eles teriam um relacionamento, eles teriam a constância, eles fluiriam em Cristo. E é muito legal que, tipo, é igual o pastor fala, né, que em média eles tinham 14 anos. E muitos de nós, talvez aí, vocês que estejam ouvindo a gente, pode ter até mais do que 14 anos. O que vocês têm feito com tudo que vocês têm lido nos cultos, o que vocês têm aprendido? Vocês também têm feito essa diferença? Será que alguém vai poder olhar para você e falar: mas, nossa, vejo Deus nele. Eu sei que com ele eu posso contar, que ele vai fazer diferença, que eu sei que ele tem um propósito, que ele tem um chamado, porque olha o jeito que ele age, olha como ele busca Deus. Sal da terra e luz do mundo, né? Quando você chega no ambiente, você transparece aquilo Sim. que você vive. Você revela para as outras pessoas quem tá com você. Às vezes a gente nem percebe, mas através das nossas condutas, as pessoas veem. Sim. O meu pai costuma dizer uma coisa que muitas das vezes nós seremos a Bíblia que as pessoas não leem. Porque é através da nossa vida que ela vai falar: cara, aí tem algo diferente. Sim. E eu quero viver isso também. E elas vão querer se aproximar de Deus. E você vai ser um instrumento na vida de outras pessoas. Assim como José foi na geração dele, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram na geração deles. Sim, ainda existem, né? Há algum Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel aí no meio da galera. Eu com 14 anos, muitas vezes falhei, né? Como cristã, Todos nós. como uma pessoa íntegra nos caminhos do Senhor. Mas eles já tinham essa maturidade espiritual, Sim. esse relacionamento com Deus. Eles tinham constância, né? Isso é uma coisa muito legal que no contexto deles, eles aprendiam isso, né? No templo e tudo mais. Mas quando eles foram, né? Foram cativos, eles poderiam abandonar tudo aquilo, porque eles não estavam na terra deles, mas eles foram constantes naquilo que eles aprenderam com os pais deles, oraram, respeitaram as leis, mesmo não estando na sua própria terra. Eis que eu te digo. Vai assistir todos os vídeos passados, curte tudo, compartilha todos.